Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós neste momento em que vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Vamos, nesse instante, passar a palavra para nossa companheira Rafaela, que fará a leitura da página nesta noite. Uma boa noite, meus irmãos. A página de hoje é do livro Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. O título é Convite à Saúde. Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Foi dito por Mateus em capítulo 8, versículos 2 e 3. Melancolia e inquietação em festival de sofrimento, neuroses e psicoses clamando a patética das dores. Enfermidades do corpo, da mente e do espírito em compacta carga sobre os ombros humanos, enfermos e hipocondríacos em tormento incessante. Não obstante as conquistas da inteligência e os êxitos da cultura nos múltiplos campos do conhecimento, débeis são as colheitas da paz. Triunfos externos convertidos em amargas derrotas íntimas. Glórias e aplausos silenciados na amargura das duras soledades. Tributos ao gozo em rios de sofrimento. Poder, a abastança e a miséria espiando em desespero. No entanto, a saúde buscada com avidez e pouco possuída é de fácil aquisição. O mais poderoso contágio que existe ainda é o da saúde. Saúde, todavia, de dentro para fora, que produz equilíbrio e consolida tranquilidade. Na preocupação de adquirir os valores transitórios, o homem desdenha a edificação interior, desconsiderando a capacidade íntima de produzir para a vida os tesouros incorruptíveis do espírito. Pensamentos salutares, disciplina e condimento de ações, exercícios oracionais, otimismo e auxílio fraterno desinteressado são poderosos, eficientes meios de ajustar e produzir a saúde nos painéis da mente e do espírito, a se refletirem posteriormente no psiquismo, no sentimento e no corpo. Se quiseres, disse o necessitado a Jesus, e querendo, o Senhor o atendeu. Se quiseres e envidares os esforços, adquirirás a saúde, palmilhando o caminho da fé enobrecida que, em ti falando da imortalidade, ofereço-te os imprescindíveis recursos para a perene aquisição da vida total. Muita paz a todos. Após a leitura desta página, meus amigos queridos, já estamos com os nossos corações harmonizados, os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido. Façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, companheiro e amigo de todos os momentos de nossas vidas. Aqui estamos, Mestre, reunidos em nome de Deus, nosso Pai, para realizarmos a nossa tarefa nesta noite, que é o estudo e o tratamento de passe magnético à distância. Nós te agradecemos, Divino Amigo, por esse encontro e reencontro de almas, de amigos, de companheiros e irmãos, trabalhadores da tua seara bendita, que neste momento se reúnem
para te agradecer pelos momentos em que passamos em união contigo, com a presença dos nossos benfeitores espirituais, aqueles companheiros amigos que zelam e cuidam de cada um de nós aqui presente. Nós te pedimos, Senhor, que esta paz, que a luz bendita da tua infinita misericórdia possam ser derramadas nesse momento sobre todos os lares, sobre todas as famílias que vivem em conflitos, em desarmonias, para todos os nossos irmãos desorientados que vagam pelas ruas, Senhor, nas noites frias, sem agasalho, sem um alimento. Que neste momento eles recebam todo o nosso carinho, todas as nossas vibrações de amparo, que desçam sobre eles a tua infinita misericórdia, Senhor. Abençoa todos os sofredores do corpo e da alma, os encarnados e os desencarnados. Que a tua infinita misericórdia se faça presente em todos os recantos do nosso planeta Terra, em cada lugar onde houver um gemido, uma dor, uma aflição, um medo, Senhor. Que a tua presença se faça irradiando fé, amor, esperança e luz. Gratidão, Mestre Jesus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Agora, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para a nossa companheira Carla Maia, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, itens de 20 e 21. O tema é Bem-aventurados aqueles que têm olhos fechados. Boa noite, meus irmãos. Que a espiritualidade benfeitora da Casa de Isaac Lima possa estar conosco, nos instruindo, nos auxiliando durante o nosso estudo nesta noite de hoje. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 8 ele tem como título Bem-aventurados os que têm puro o coração. Mas nós vamos já fazer o estudo do finalzinho deste capítulo, que é os itens 20 e 21, que são Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Eu vou fazer a leitura para que a gente possa depois fazer o estudo. Item 20. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei
que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Ó, sim, como são felizes o que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras há algum tempo desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias, mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney Curadares, Paris, 1863. 21. Nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Essa passagem é uma passagem muito bonita e cheia de pontos, né, a serem refletidos e estudados. Para iniciarmos essas reflexões, eu achei interessante a gente saber quem foi Vianney, né? Esse espírito que vem nos trazer essa mensagem, né? Ele se chamava Jean-Marie
Batista Vianney. Nasceu em 8 de maio de 1786 em Dardilly, né? Uma aldeia próxima de Lyon. Era quarto filho de um casal com 7 filhos, né? Ele gostava muito de frequentar a igreja, desde os 4 anos ele tinha esse hábito, né, de frequentar a igreja, né, de buscar Deus, né? Ele era uma criança que gostava muito, né, muito de tenra idade e gostava de ir em busca de Deus. Isso incomodava muito, né, os seus pais, né, porque precisavam dele, né? Naquela época a criança ela já entrava na lavoura, né, não é como hoje. Ela já entrava na lavoura, ela já ajudava nos afazeres de uma casa, né? Não é como hoje assim, né, que a lei não permite, né? Que as normativas não permitem, mas a gente sabe até que isso acontece muito nesse Brasil e nesse mundo afora. Então eles precisavam, né, dessa mão de obra do menino, mas o menino ele queria sempre estar voltado para as questões de Deus, para as questões divinas, né? E ele não tinha horário para estudo. Ou ele estava na lavoura, né, ajudando os afazeres da casa, junto com os outros 6 irmãos, né? Ou ele, quando tinha um tempo livre, ele corria para a igreja para buscar a Deus, né? Ele, ao encontrar um padre, né, da cidade dele, Padre Fournier, ele coloca para esse padre que ele tinha muita vontade de se tornar um sacerdote, né? Ele já de tenra idade, ele busca esse padre e fala desse desejo dele, né? Então, aos 25 anos, né, Vianney, né? Vianney, ele, aos 25 anos, ele se torna um clérigo de diocese, né? E por ele ter tido essa infância muito difícil, ele tinha o hábito da leitura, mas ele não tinha uma escrita muito boa, né? Falava o francês muito mal, né? Porque essa cidade que eu acabei de falar era na França. Ele falava o francês muito mal porque eles tinham um dialeto regional, né? Então, assim, é uma cidade de interior, né? Então, eles tinham aquele dialeto próprio da cidade deles, né? Então, ele teve muitas dificuldades para ele se formar. Ele não tinha uma base de estudo, né? Ele, inclusive, na cidade, ele tinha uma fama de... Coitado, né? Ele se tornou, né, esse clérigo, né, da diocese, mas ele, na própria cidade, ele tinha fama de ignorante, porque ele não... A ignorância ali da busca do esclarecimento do estudo, né? Que ele não tinha, né? Por não ter tido a oportunidade. Então ele não conseguiu, coitado, se tornar um sacerdote importante, não poderia ser indicado para uma igreja importante, porque ele não tinha esse esclarecimento de estudo. Então, perante os superiores, ele era, né, chamado como um ignorante, e eles decidiram enviá-lo para a cidade de Ares, né, em Dombes, né, uma cidade lá no interior, né, era um lugarejo com muitas dificuldades, onde não haviam pobres, e sim miseráveis, né. Ele chega nessa cidade em uma carroça, levando os seus pertences, né, que eram poucos, né. Eram alguns móveis, utensílios domésticos, alguns quadros religiosos e uma biblioteca de 300 volumes. Como eu falei, ele não tinha uma fala, né, não tinha muito esclarecimento de fala, mas ele sabia ler, ele tinha uma leitura, né, ele fazia leitura, né. Era um rapaz, né, que comia pouco, né? Ele dizia que ele já se alimentava pelo espírito, né, dos esclarecimentos com Deus, né? O espírito já estava muito bem alimentado e não precisava de comer, né, da comida. Então, ele foi para essa cidade de Ares, né? Quando ele estava chegando à cidade, ele encontrou um rapaz de 16 anos. E ele perguntou a esse rapaz se ele já estava chegando a essa cidade de Ares. E esse rapaz falou, não, a gente já está chegando já. E foi com ele até, né, para levá-lo até essa cidade, né, para ajudá-lo a chegar até essa cidade. E ele foi, né, o Vianney chegou e ele se ajoelhou. Quando ele chegou até a cidade, ele se ajoelhou. E ficou ali parado em oração,
né? Por uns 30 minutos, por uma meia hora. E esse rapaz de 16 anos ficou ali junto a ele, né? E ele ali em oração. Quando ele acabou de fazer a oração, ele vira para esse rapaz, para esse menino, e diz assim, né? Agradece, muito agradecido, né? De ter chegado, né? Ter ajudado a chegar até a cidade que ele foi em busca, né? Onde ele iria, né? Desenvolver todo o trabalho, né? Junto à igreja. E ele diz para o rapaz: você me indicou o caminho para chegar à cidade de Ares, e eu lhe indico o caminho do céu. Esse rapaz, 16 anos, veio a desencarnar 2 dias depois desse encontro com Vianney. Esse encontro ele foi tão importante ali na cidade, né, que ao chegar a essa cidade tem um monumento de bronze, né, desse momento do encontro dos dois, né. Bom, Vianney era um rapaz muito gentil com o outro, né, com as pessoas. Ele valorizava muito a gentileza, a caridade, e ele tinha um magnetismo de cura muito potente. Tá? Ele realizou muitas curas, inclusive ele era chamado do curador da cidade de Dares, né? Porque ele tinha esse magnetismo muito potente. E as pessoas, né, iam tudo a ele em busca dessa cura, né? Por isso que eu quis falar um pouco da história dele, para vocês entenderem, né, a passagem, né, que eu acabei de ler para vocês, né? E ele era muito gentil com as pessoas, então assim, juntava-se uma fila em busca dele, né? E ele, coitado, o pouco que ele tinha, ele investia nessa igreja. O pouco que o pai deixou para ele, né, de bem material, ele investiu na reforma dessa igreja. Por quê? Porque era tudo muito pobre, era tudo miserável, né, como eu acabei de falar. Então, tudo pouco que ele tinha ali na igreja, que ele queria ajudar essas pessoas miseráveis que iam até ele buscando alguma coisa, buscando a cura, buscando a ajuda, né? Então, assim, ele era uma pessoa, né, que ele simbolizava isso para esse povo tão sofrido, né? Para essa igreja, né? Tudo isso. Então, ele tinha esse poder de cura e foi, né, denominado esse curador da cidade de Ares. Então, vamos lá começar o nosso estudo, né? Bom, né, ele já inicia já no item 20, né? Já dizendo, né, que ele não faz milagres, né? Ele fala dessa pessoa, nessa mulher que vai procurar a cura, né, da visão, e ele diz que ele não tem esse poder dessa cura, né? Ele foi humilde, né, para falar para ela, né, que ele não tem. Eu só posso curar se Deus permitir, né? Era uma irmã, né, pobre, né, humilde, né, que vem pedir a ele essa ajuda, né, da cura, né? E ele diz que ele não tem o poder desse milagre, que esse milagre, né, é Deus que tinha esse poder da cura, e não ele, né? E ele sugere a essa irmã que o procurou, né, pedindo para que a curasse da cegueira, né, que desse a visão de novo para ela. Ele sugere a essa irmã uma prece, que ela faça uma prece, né? Faça uma prece na qual humildemente você possa pedir a cura da alma enferma, né? E que após essa prece Deus ouvirá, desde que saída do coração, com sentimento de confiança em Deus e na sua justiça, sem revolta, sem desespero e com abnegação. É muito bonita essa mensagem, né? Esse estudo de hoje é muito bonito, como eu acabei de falar, tem várias situações, vários pontos ali, né, que a gente tem pouco tempo, não dá para a gente estudar com o pouco tempo que nós temos, né? Então, né, primeiramente, né, nós observamos o que é humildade, né, de Vianney, de quem se coloca na posição de um servo do Pai, dando a ele todos os méritos da concessão da bênção da cura. Nos ensina a dirigir a Deus para pedir a cura. Depois ele nos ensina que as limitações encarnatórias são uma consequência da enfermidade no espírito. Pois ele diz para orarmos assim: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que minha carne seja castigada, para que minha alma se eleve para vós com a brancura de quando a criaste. Né? Mais uma vez ele nos mostra que Deus é infinitamente justo e bom.
misericordioso e muito bom. Jamais ele teria nos dado, em primeiro lugar, a doença, se elas não tivessem o propósito de aprimoramento de nossos espíritos. Pois se há doença no corpo, há enfermidade no espírito. Deus não nos pune, principalmente arbitrariamente. Deus educa seus filhos, concedendo-nos a possibilidade do aprendizado, seja através da reencarnação, não é, meus irmãos? Muitas vezes, as dores do corpo são os instrumentos para curar a nossa alma enferma, fruto das ações nossas contrárias às leis divinas. Isso é muito claro. Nós somos os responsáveis. Porque no desespero nós sempre temos o hábito de culpar o outro, né? E muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus, nós culpamos Deus, mas nós somos os responsáveis de todos os nossos hábitos, não é verdade, dos nossos atos, né? Nós temos o livre-arbítrio, sempre, né? Quando as doenças elas surgem no nosso corpo físico, né? Sem que haja motivos nesta encarnação, na presente encarnação, é porque são os efeitos das ações negativas em um passado próximo ou remoto. Como eu acabei de falar, foi-nos dado a oportunidade de um retorno através da reencarnação, para que pudéssemos reparar o erro através do nosso planejamento reencarnatório. Como sabemos, Deus é justo e misericordioso e nos dá sucessivas oportunidades de redenção para nos tornarmos um espírito puro e bom. Deus é justo e misericordioso e nos dá a oportunidade de acertar os nossos erros, Como eu acabei de falar, nós somos os responsáveis e Deus, na sua misericórdia, nos dá essa oportunidade. A oportunidade da reencarnação, a oportunidade de voltarmos e ainda mais de colocarmos um véu na frente, de tudo que nós fizemos lá no passado, para que nós possamos ter a redenção, que possamos fazer diferente, para que possamos tirar aquela raiva, o ódio, a vaidade, tudo que tinha lá no passado. Ele nos dá este véu nos nossos olhos para que possamos fazer diferente, para que possamos ter a humildade de ter a oportunidade de fazermos tudo diferente, Vamos lá voltar à nossa passagem do Evangelho. Aquele que veio privado da visão deveria se considerar um bem-aventurado. Afirma que os olhos são portas abertas para a perdição, quando não são bem utilizados. Recorda ainda as palavras de Cristo, quando nos disse: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e lança-o ao fogo. E que os que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Ele explica que os privados da visão têm a chance de viver a vida das almas, a vida espiritual, podendo ver mais do que quem tem a boa visão. Lhe será permitido ver as belezas do mundo maior, Por quê? Porque tem mais facilidade de olhar para dentro de si e conhecer-se melhor, que é o primeiro passo para a autoeducação do espírito imortal, no desenvolvimento de sua sensibilidade. Pode também, com mais facilidade, buscar um encontro com a espiritualidade maior, renovando-se constantemente, visto que está pela falta da visão material, que o levou por caminhos ilusórios e tortuosos a infringir as leis do bem, sendo estimulado a não mais se enganar, nem repetir os mesmos erros. Neste momento, meus irmãos, ele mostra a responsabilidade que temos sobre a nossa visão. O que fazemos com os nossos olhos? Chama-nos a atenção para uma maior vigilância, valorização desta visão, da nossa visão, para que se torne comunhão com o Criador e não instrumento das nossas quedas.
Finalmente, ele se dirige à irmã cega e diz a ela que entende o quanto a faria feliz se impusesse as mãos e ela voltasse a enxergar. Mas novamente solicita cautela e sugere que antes de pedir a cura, pensar em toda a exposição feita, principalmente sobre a bem-aventurança dos que não enxergam e por isso estão livres da tentação que a visão pode proporcionar. Acrescenta que tudo fará em favor da irmã, mas que a cura pertence a Deus. E se passamos por provações que não são decorrência da vida presente, não tenhamos dúvida, tem ligação com vidas passadas. A justiça divina é justa e misericordiosa e nos dá sucessivas oportunidades em busca da reparação. E nesse caso específico, dizem os espíritos, quem matou a espada, pela espada perecerá. Quem deu a dor ao outro, também sentirá esta dor. Ou, no caso do nosso estudo, as causas da perda da visão. Pode ter sido muitas vezes, provocada pelo mau uso dela, pelo mau uso que fez ao trem, não é verdade? Pela dor causada ao trem, por mesmo ter tentado contra a visão daquela, tirando a oportunidade da pessoa de enxergar, tirando a oportunidade do órgão, tirando o órgão, não é isso? Então, para finalizarmos, vamos lembrar o que Vianney colocou. Todo aquele que tem os olhos fechados deve considerar-se um bem-aventurado, porque tem confiança em Deus e a verdadeira luz no coração. Por outro lado, a visão do corpo, se mal utilizada, pode levar à perdição. Então, meus irmãos, vamos refletir este estudo de hoje. Refletir sobre esta brilhante mensagem deixada pelo nosso irmão. E vamos começar a avaliar o que estamos fazendo com os nossos olhos, com a nossa visão. E se precisarmos, e em algum momento sofrermos, que possamos fazermos com paciência e resignação. Essa mensagem hoje que o nosso irmão Vianney nos deixou é uma mensagem muito grandiosa. Pena que está o avançar dos minutos, porque eu queria muito fazer a leitura do livro da Jesus no Lar, da leitura 34, que é da serva escandalizada, que Jesus dá a oportunidade, dá a missão, de que ela vá, fazer, de levar lá a ajuda, a vários irmãos, a prostituta, vários irmãos, e ela, sempre, com aquela, colocando que não fez porque estavam nus, não fez, sempre, que a visão dela fez, e depois ele coloca que a oportunidade foi dada várias vezes e que ela não soube utilizar, a visão e utilizar a oportunidade dada a ela. Então é isso que a gente tem que refletir. A oportunidade que Jesus nos dá sempre, que Deus nos dá, através das novas encarnações, das nossas oportunidades que nós tivemos. Nós teremos sempre em estar aqui em consertar e reparar os nossos erros. Tá bom, meus irmãos? Que possamos ter uma noite de muita paz e de muita tranquilidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Vamos nesse instante, meus amigos, após esse estudo tão esclarecedor para cada um de nós, que possamos vivenciar cada palavra, cada ensinamento no nosso dia a dia, no nosso caminhar, Senhor. Que essas palavras sejam a luz a iluminar os nossos caminhos. Que possamos, em Teu nome, em nome da equipe médica espiritual, estarmos sempre, Senhor, prontos para o trabalho do bem realizado em nossa casa espírita. Que a Tua infinita misericórdia e o Teu amor esteja sempre conosco.
Graças te damos, Senhor, e graças damos a Deus, nosso Pai. Nós agradecemos as nossas companheiras, Rafaela, que fez a leitura da página, e Carla Maia, que nos trouxe os ensinamentos do Teu Santo Evangelho, Senhor. E pedimos aos nossos irmãos que continue com seus pensamentos elevados, vibrando em benefício de todos os nossos irmãos enfermos que estão em seus lares, nos hospitais, nas casas de saúde, por todas as nossas crianças e nossos jovens, Senhor, que vagam pelas ruas, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, que essas vibrações de amor possa ser o lenitivo para todos nós, que possamos ouvir a música até o final, porque assim também estamos auxiliando os nossos irmãos médio-passistas a fazer a aplicação do passe a todos aqueles necessitados. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.